isso, eu queria só, antes de começar a responder as perguntas, fazer um esclarecimento. Existem pessoas que estão pegando trechos do que eu falei aqui na conferência, distorcendo as minhas palavras para levar a erro as pessoas. Eu nunca disse que é possível transferir a sua conta do Brasil para o exterior. Você só consegue fazer uma conta no exterior se você tiver a inscrição de seguridade, que eles chamam lá nos Estados Unidos, né, o número de inscrição de Seguridade Social, isso, de Seguro Social, e um endereço lá nos Estados Unidos e uma conta bancária num banco americano. Ou seja, não existe a possibilidade de você, sendo cidadão brasileiro, morando no Brasil, abrir uma conta na Telex Free americana. Eles pegaram um pedaço de uma frase minha com um outro pedaço de uma outra frase, juntaram e dá a impressão que eu estou falando que pode. Não pode, gente. Inclusive, esse vídeo que está sendo veiculado, eu vou descobrir de onde surgiu e eu vou processar essa pessoa porque ela está usando a minha imagem sem a minha autorização. Aqui na sala de conferência, o Luiz tem autorização de usar a minha imagem, mas essas pessoas que pegam trechos do que está acontecendo aqui e jogam ou em fotos ou em pedaços de vídeo, não têm autorização, elas podem ser processadas por danos morais e por uso indevido da imagem, tá? Então, não acreditem em vídeos que vocês veem recortados com as impressões e com as falas das pessoas nessa sala. Eles estão manipulando para tentar levar vocês a erro, tá bom, gente? Obrigada. Eu tinha que esclarecer isso daqui. Ok, doutora, daqui a pouco vamos passar para as perguntas. Mais uma inserção com o doutor Roberto, desculpe, com o pastor Roberto, né? Já chamei ele de padre, agora é coisa de doutor. É pastor Roberto Carneiro. Luiz, boa noite a doutora Silvia também, que chegou agora na sala, prazer tê-la aqui conosco, tá? Eu já sou um admirador seu pela atitude que você, como você tem se colocado aí a favor das pessoas, dos divulgadores Telex Free. Eu estava ouvindo, né, com muita dificuldade o que a Mirla lá do Acre estava falando, né? E eu quero dizer o seguinte, Luiz, eu concordo com ela e eu gostaria que ela também entendesse o seguinte. Eu sei que as pessoas do Acre, inclusive nós temos lá 70 mil acreanos, se não me engano, que fazem parte da Telex Free, e o povo do Acre, muitas vezes, eles têm sido maltratados pelos divulgadores. É muito ruim você morar num estado onde você vê nas redes sociais pessoas denegrindo a imagem do estado, falando mal das pessoas do Acre, né? E eu sei que isso realmente é muito difícil, principalmente para ela que mora lá. Mas do outro lado também eu entendo, assim, sabe, porque a revolta dos divulgadores é muito grande e a gente tem que ver realmente os dois lados, mas a gente tem por obrigação esclarecer aí aos nossos divulgadores que o Acre, como a Mila mesmo falou, é um estado pequeno, mas são pessoas idôneas, pessoas boas que moram lá, muita gente que está a favor da Telex Free, e a gente às vezes termina até caindo na antipatia da sociedade por conta de uma mal colocação das palavras, ou como se coloca diante dessas situações todas. Então, nós queremos aí pedir desculpas às pessoas do Acre, que muitas vezes talvez tenha se sentido ofendido aí por alguma colocação de forma errônea por parte dos divulgadores, e dizer que essa não é a nossa intenção. Porém, assim, a gente fica muito triste porque, de certa forma, é do Acre, não do Acre, mas do Rio Branco, da justiça lá do Rio Branco, que está vindo, né, para a gente aí uma coisa que a gente entende que é uma injustiça. E eu costumo dizer o seguinte, Mila, tá? É muito difícil. O deputado Moisés, eu não conheço pessoalmente, mas eu sou um admirador dele, passei a ser um admirador dele. E ele estava sendo entrevistado na Gazeta, né, na Jornal Gazeta, ou TV Gazeta, não sei direito, e ele estava falando o seguinte, né, que ele recebia muitas informações de várias pessoas que são divulgadores da Telex Free do Brasil todo, e que os divulgadores do Acre representavam apenas 5% dos divulgadores do Brasil,
e que e muita gente tinha chamado ele de uma pessoa que era oportunista, porque tinha levantado a bandeira em defesa da Telex Free, e ele falou lá que como ele é oportunista se 95% das mensagens que ele recebe são pessoas de outro estado e que não votam nele. E eu fiquei muito feliz pela atitude dele, pela forma dele estar nos defendendo. E eu quero dizer, Mila, que infelizmente eu respeito as autoridades, porque eu sei que elas são constituídas por Deus, mas eu não concordo muito com o posicionamento do Ministério Público do Acre. Eu vou falar do Acre, mas daí do Rio Branco. Eu não concordo muito, porque ela... Por dois motivos, Mila. Primeiro, pelo fato deles estarem cobrando uma multa de 6 milhões, e eu não entendo muito bem isso, porque, como ela mesma falou, se a intenção é beneficiar os divulgadores, eu não sei por que estão tirando uma fatia de 6 milhões se comprovar que a empresa é uma pirâmide financeira. E, segundo, né, ela poderia ter evitado o crescimento da empresa, mas sem nos prejudicar, permitindo que a empresa nos pagasse. E eu já fiquei sabendo de pessoas que chegaram a cometer suicídio, pessoas que estão sendo ameaçadas, porque não só tem gente sendo ameaçada aí, não, isso é no Brasil todo. Às vezes, aquela pessoa que foi indicada não foi bem esclarecida e agora quer cobrar de alguém o dinheiro que colocou de compor franquias, e realmente está gerando uma bola de neve, um problema muito grande, sabe? Mas eu quero pedir desculpas aí, dizer que a intenção nossa não é essa, nós como divulgadores. Eu particularmente não conheço o Acre, né? Hoje, ultimamente, tenho ouvido falar muito do Acre, mas eu não conheço o Acre. Mas eu sei que lá moram muitas pessoas boas, tá? E eu espero, como disse o nosso deputado Moisés, eu espero que ainda seja resolvido lá, sabe? Eu queria que fosse resolvido no Acre, eu não queria que saísse para Brasília, não, eu queria que lá mesmo resolvesse, eles procurassem uma forma de resolver isso da melhor maneira possível, para que nós possamos não sair com a má impressão do Estado do Acre. Não do Estado, mas da representação da Justiça do Acre. Obrigado. Pessoal, perguntas para a doutora. Vamos fazer uma sessão de perguntas para a doutora. Doutora Amirla, vamos lá, convidada especial. Perguntas para a doutora Silvia Brunelli. Podem mandar. Posso fazer a primeira? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Mirla. Quem falou que ia fazer primeiro aí? Vai, Mirla, convidada especial, depois primeiras damas, né, pastor? Vamos lá, né? Sim. Desculpa. Doutora, um dos maiores questionamentos que chega para a gente, principalmente na imprensa, quando se fala em produto VoIP. O que as pessoas mais têm questionado a respeito da Telex Free, e eu conheço outras empresas de marketing que usam, é exatamente a questão da não utilização do produto, ou pouca utilização do produto pelos seus divulgadores. O que eu já sei, entendo, que acarretou muitos problemas em função disso. Mas, poxa, que produto é esse que no Brasil ninguém usa, ele funciona? Ótimo, mas por que as pessoas não usam? E acumulam contas e contas VoIP, né? E aí as pessoas chegam para mim, eu sei que a senhora vai responder, as pessoas chegam para mim e eu tento explicar de forma não jurídica, porque não é a minha área, mas com que as pessoas entendam como que a justiça está vendo isso. Eu queria que a senhora pudesse argumentar alguma coisa a respeito. Olha, cortou um pouco o que você perguntou, mas eu vou ver se eu entendi a pergunta. Você me perguntou que a dúvida das pessoas é por que as pessoas não usam o VoIP, é isso? E também, isso. Tá, uma parte é essa, exatamente. Acontece o seguinte, da onde foi que tiraram a informação que as pessoas não usam o VoIP? Todo mundo que me liga usa o VoIP e fala, olha, estou falando com a senhora através do VoIP. E assim, da onde surgiu essa informação que as pessoas não usam? Quem está medindo quem está usando e quem não está usando? Ou é mais um boato que se lançou e todo mundo acredita em boatos e falam, olha, ninguém usa. Que eu saiba, todo mundo está usando. Quem foi que disse que não? Da onde surgiu? Existe algum lugar que se mede quem está usando ou quem não está usando o VoIP? Eu esses dias liguei do Japão. Liguei para o Japão esses dias. Peguei o VoIP, a menina me mandou um VoIP do Japão. Tô usando. Todos nós estamos ligando do Japão, né, Luiz? Todos nós estamos ligando do Japão. Valeu mesmo, Betchaote.
Mirla, depois tu me dá o teu telefone, vou te ligar do VoIP. Depois você me dá o telefone, coloca do lado aqui, vou te ligar do VoIP. Será um prazer, né? Pessoal, outras perguntas para a doutora Silvia? Não, calma, deixa a Mirla falar. Da Opa, onde voltando. surgiu? Existe alguma prova que as pessoas não usam, Mirla? Não, dentro do processo, doutora, a pergunta é dentro do processo. Eu não tive muito acesso, confesso que fiquei por cima do problema, desse problema do VoIP, que é questionado, que não é produto. Eu entendo o que a senhora está dizendo, mas dentro do processo, que a argumentação jurídica eles têm usado para diagnosticar que não é produto. Mirla, primeiro, o processo está correndo em segredo de justiça, tá bom? Só tem acesso às peças processuais os advogados das partes. Eu não sou advogada da parte, eu não sou advogada da Telex Free, eu não tive acesso ao processo. Eu tive acesso às decisões do processo, que você abre a página do Tribunal de Justiça e você lê as decisões. O argumento da peça inicial do Ministério Público que gerou a liminar, eu não tive acesso. Então, eu não sei com base em que eles acham que o VoIP não é um produto. Mas isso é facilmente derrubado, porque o Google também não seria um produto, o Facebook não seria um produto, e ele gera renda, inclusive estão na Bolsa de Valores. Quer dizer, é um produto sim, é um produto no mundo virtual. Talvez o Ministério Público esteja fazendo essa confusão, tá? Eles querem pegar o produto na mão? Não, é um produto no mundo virtual. Nós estamos em 2013 e hoje todos nós temos uma vida normal e uma vida virtual. Pouquíssimas pessoas hoje não têm uma vida virtual. A gente quer acessar aí as redes sociais, a gente quer falar através do Skype, através do VoIP, a gente tem acesso a conseguir movimentar as nossas contas bancárias através de um movimento virtual. Hoje em dia ninguém mais anda com dinheiro na mão. Cadê o dinheiro? O dinheiro hoje é um plástico, é virtual. As movimentações se fazem entre contas, entre países, e ninguém pegou esse dinheiro na mão. Tudo isso é virtual. Acontece que a legislação ela não está acompanhando a evolução do mundo como está acontecendo hoje. Hoje as coisas acontecem muito rápido. E o nosso país, a gente tem uma dificuldade de aprovar uma lei para poder atualizar e acompanhar os usos e costumes e o que está acontecendo no mundo. Nós estamos desatualizados em quase tudo. O nosso Código Civil foi agora reformado, mas ele era muito antigo. Nós temos um Código Penal antiquíssimo. Eles não conseguem acompanhar o que está acontecendo hoje. Então, assim, é muito difícil você conseguir convencer o Ministério Público que está preso na letra da lei, que aquela letra da lei não se aplica aos dias atuais. Ela teria que abrir os horizontes e entender que nem tudo que está escrito ali consegue se encaixar em 2013 na realidade de hoje. E é essa dificuldade que eles estão tendo lá. Eles querem tentar fechar os olhos para que não existe o produto. E no caso lá da Bebom, também é uma outra empresa marketing multinível que está tendo o mesmo problema. O produto existe, gente, eles pegam o produto e colocam no carro, é um rastreador de carro, e eles dizem que o produto lá também não existe. Quer dizer, a gente tem a impressão que existe algum tipo de vontade política de não deixar as empresas de marketing multinível crescerem, porque existem interesses políticos que não interessa ver a população enriquecendo, porque a pobreza, já falei isso mais de uma vez, a pobreza no Brasil e a seca no Brasil é uma indústria milionária. Pessoas se alimentam da indústria da pobreza, pessoas se alimentam da indústria da seca. Para eles não vale a pena eles deixarem aquela pessoa mais humilde, que provavelmente não teria condição, até por falta de estudo, de uma formação acadêmica, conseguir ter sucesso na vida, ele ia ter desse jeito. Para o governo isso talvez não interesse. Então é muito complicado. A gente enxerga claramente, nas decisões que o tribunal toma todo dia com relação à Telex Free, eles estão rasgando o Código de Processo Civil na nossa cara. Sabe? A gente lê que é desse jeito X, eles vão e falam que é Y, e você tem que aceitar porque eles estão falando, mas a letra da lei diz que é X. Não, aqui não é X não, aqui é Y. Sabe? A gente fica
revoltado com o que a gente vê eles fazerem. Eles se declaram incompetentes para julgar coisas que são da competência deles. Hoje, por exemplo, eu fui atrás da informação da tabela de custas processuais do Tribunal do Acre, porque o desembargador não conheceu daquele agravo regimental, porque diz que havia uma guia de R$40 que não foi paga. Falei, bom, deixa eu ver, porque todo tribunal, no começo em janeiro de cada ano, eles emitem uma resolução, ou uma portaria, ou uma lei, onde constam os valores das custas para cada ato, porque todo ano tem uma correção. Então, vai estar escrito quanto que é ou em percentual do valor da causa ou em valores mesmo, sempre com base em algum reajuste, e cada estado tem o seu. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, é com base na UFESP. Então, subiu a UFESP, uma série de custas aumentam junto com ela. Outras são baseadas no salário mínimo. Enfim, fui procurar essa informação. Eu rodei o site do TJ do Acre inteiro, não achei a informação aonde estão as custas dos processos judiciais do Acre. Eu achei as custas extrajudiciais, que são aquelas que são as custas devidas nos cartórios, que são fora os cartórios de registro de imóveis, os cartórios de registro de pessoas naturais, enfim. Os processuais do tribunal, eu não encontrei, gente, eu fiquei 1 hora rodando o site, eu ia lá na busca e colocava, custas processuais, não aparece. Quer dizer, eu não sei se eles tiraram a informação justamente porque, para a gente não questionar isso, porque a informação que eu recebi do Carlos Costa é que quando o nosso advogado, o da Telex Free, foi lá protocolar o agravo regimental, ele perguntou ao carturário. Existe, porque cada estado tem, a sua legislação tem lugares que o agravo regimental tem custas, tem lugares que o agravo regimental não tem custas. Como o advogado não era do Acre, ele perguntou ao carturário, existe custas de preparo no agravo regimental? A resposta que ele recebeu, não, doutor, não tem. E ele protocolou sem o recolhimento. Quer dizer, ele foi levado a erro, tá? Então, assim, eu fui procurar informação, eu não encontrei. Quem disse que ele também não pode ter ido procurar essa informação e não encontrou? Então, assim, tem umas coisas estranhas acontecendo nesse processo, uns entraves estranhos que não é o normal. E outra, o que acontece quando um processo vai para julgamento nesse aspecto, geralmente não é num julgamento aberto, onde inclusive tinha imprensa, que é decidido isso. Quando um recurso não é preparado, quando entra esse recurso no tribunal, o escrevente que pega esse processo, ele faz essa análise, se tem ou não o preparo. Se não tem, ele já certifica. Certifico e dou fé que não foi preparado o recurso. Encaminha para o relator já não conhece de plano, não é marcado um julgamento, exposto todo mundo, a mídia lá filmando para falar, olha, eles não recolheram, gente. Então é esquisito isso que eles estão fazendo lá. Geralmente o advogado acontece o que é certificado, o desembargador realmente não conhece do recurso, mas não é agendado um julgamento para isso, ele simplesmente não conhece do recurso, o advogado é intimado via diário oficial que não foi conhecido do recurso, nem se agenda um julgamento, porque está perdendo uma pauta, está perdendo um tempo de um tribunal para dizer que não vai conhecer. Então, assim, tem coisas acontecendo no Acre muito estranhas. Cada dia que passa, mais eu tenho a convicção que não estão utilizando os meios legais, porque talvez eles não tenham as provas que eles precisam para poder negar, impedir a empresa de trabalhar. Então, eles estão criando procedimentos para impedir. Então, não vai ser uma decisão no mérito, eles estão criando procedimentos e nos procedimentos eles estão barrando a empresa. É uma coisa impressionante. Agora, por exemplo, o julgamento do agravo ia ser dia 29. O Ministério Público pegou o processo e não devolve mais. Aí já saiu uma nota, olha, como o Ministério Público não devolveu o processo, e tem que sair 48 horas antes do julgamento a pauta, não vai entrar na pauta de segunda porque o MP não devolveu. Quer dizer, se essa promotora ficar com esse processo um mês e meio, a gente vai ficar aqui esperando a boa vontade dela em devolver o processo. Tá claro que as irregularidades que eles estão cometendo são
absurdas, estão claras, até as pessoas leigas que não entendem nada de direito estão aí enxergando, porque está tudo aberto para todo mundo ver. Hoje foi um absurdo tão grande que eu abri o site do tribunal justamente para procurar essa legislação das custas e me deparei com um aviso, assim, uma nota de esclarecimento. Você entra no site do tribunal, a Telex Free é tão importante que tem uma nota de esclarecimento, uma pop-up que abre antes do conteúdo do tribunal. Eu vou ler para vocês o absurdo. Diz assim: Poder Judiciário do Estado do Acre, Corregedoria Geral da Justiça, nota de esclarecimento. Considerando que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Acre vem recebendo diversas demandas, tendo como objeto a irresignação dos divulgadores da Telex Free, Empresa Impactos Comercial Limitada ME, em face da decisão prolatada pela juíza de direito titular da 2ª Vara Civil da Comarca de Rio Branco, bem ainda, em atenção aos cidadãos que registraram as suas reclamações, esta Corregedoria Estadual informa que não possui competência constitucional para rever nem modificar decisões judiciais. Convém ressaltar que a atuação da Corregedoria Estadual da Justiça restringe-se ao exame da conduta de magistrado passível de responsabilização na esfera administrativa, não podendo o processo administrativo ser instaurado contra juiz somente porque a parte interessada discorda da decisão tomada em processo judicial. Os magistrados têm independência para decidir conforme sua convicção e o direito, devendo ser preservada essa garantia fundamental dos juízes e da sociedade. Dessa forma, as decisões tomadas pelo Poder Judiciário em processo sobre a atuação da empresa Telex Free devem ser atacadas, se for o caso, por meio dos recursos processuais competentes. Gente, veja aqui que absurdo. As reclamações que eles receberam foram 20 mil e-mails que nós tivemos conhecimento. As pessoas não estavam irresignadas, como diz a nota, contra a decisão da juíza. As pessoas estavam se manifestando na corregedoria, dizendo que ela não poderia ter dado a entrevista na CBN. E isso sim, como o parágrafo 2º diz, a corregedoria sim tem, ele pode examinar a conduta de magistrado passível de responsabilidade, porque ela descumpriu a lei ordinária da magistratura. E eles querem fechar os olhos para isso e acharem que as pessoas estão reclamando da decisão judicial. Não, não estão reclamando da decisão judicial, estão reclamando que ela descumpriu a lei ordinária orgânica da magistratura, que diz que ela não pode dar entrevista em nenhum meio de comunicação sobre processo que está sob a sua condição de julgadora. O que quer dizer isso? A partir do momento que ela, independente de ter alguma pessoa fazendo uma representação contra ela, a própria corregedoria, ela já deveria, uma vez que ela teve conhecimento disso por várias pessoas que já fizeram essa denúncia, tá, via e-mail, que a magistrada deu entrevista e já pré-julgou, imediatamente deveria ter sido instaurado um processo administrativo contra ela de responsabilidade e ela, por suspeição, já afastada do processo, porque ela já pré-julgou, já disse que a Telex Free é uma pirâmide financeira e destaca-se aqui, os réus ainda não foram citados, são 3 réus e falta citar um. Então, a empresa ainda nem apresentou a contestação. Ela não teve acesso à defesa para saber quem está certo, o Ministério Público ou a Telex Free. Ela não recebeu nenhum documento da Telex Free até agora. Como é que ela pode dizer, com todas as letras, que a empresa não é sustentável? Ela não leu nada que a empresa vai alegar ainda. Então, assim, só por essa conduta dela, ela já estaria impedida de julgar o processo. E a corregedoria, em vez de, falando que está defendendo os cidadãos ali também, em vez dela tomar a postura de corregedora, que o que é um corregedor? O corregedor é o que corrige o erro da pessoa que está sob a sua competência, em vez de corrigir e falar para a magistrada, você não pode dar entrevista e você deu, eu tenho que te afastar porque você já é suspeita agora. Não, eles estão defendendo ela. Gente, cada dia que passa eles rasgam mais a legislação brasileira na nossa cara. Então, assim, não temos outra alternativa
se não buscar tirar esse processo do Acre, porque a decisão lá não está sendo tomada com base na legislação, está sendo tomada com base em decisões e vontades políticas. Na minha opinião, parece que já virou uma birra, sabe assim? Eu conversei com o Carlos Costa ontem, eu falei, Carlos, não tem como nós sentarmos com a promotora, explicarmos, demos o que ela quer, a gente faz um termo de ajuste de conduta, a gente traça metas para que a empresa possa voltar a funcionar. Ele falou assim, ela simplesmente se nega a nos receber. Eu falei, mas ela não pode se negar, ela é uma funcionária pública, não, ela se nega a nos receber. Quer dizer, tudo errado. Não pode, ela é uma funcionária pública. A partir do momento que ela é uma funcionária pública, ela tem obrigação de atender ao público, seja ele qual for. Você paga o salário dela, ela não te recebe? Então, assim, cada dia que passa, a gente se assusta mais com a postura que todo o tribunal e todo o Ministério Público do Acre está tomando. Eles estão rasgando a legislação na nossa cara, a verdade é essa. Agora, doutora, foi um documento, não foi nenhum comentário, né? Ainda bem que esse é um documento. Luiz, Falar. só passar para a doutora aqui. Doutora, a senhora já respondeu a maior parte. Tem um cidadão aqui, até eu postei o Facebook dele, tá, de Maringá, não vou falar o nome. Tá, ele está cadastrando e está dizendo, mostrando como é que cadastra fora do país, tá? Então eu só queria enfatizar, não pode cadastrar se você não for estrangeiro, tá? Se for brasileiro, você não pode cadastrar fora, tá? Enfatizar bem isso, a doutora Silvia acabou de explicar, tá? Essa pessoa não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Tá errado, então que parem por aí, tá? Pessoal, eu vou passar a palavra antes para a Mirla, que vai sair. Então eu vou passar para ela se despedir do pessoal aí, né? E deixar mais alguma colocação para a doutora. Não sei se ele está me ensinando de lá. Voltou o áudio? Estão me ouvindo? Voltou. Olha só, gente, eu acho que hoje vocês precisam ouvir exatamente o que a doutora Silvia traz de informação. O foco é exatamente conversar com quem detém essa informação do meio jurídico. Eu confesso a vocês que sofro com muitas pessoas, inclusive amigos aqui do Acre. É uma cidade pequena, Rio Branco, viu, doutora Silvia? E isso faz com que todos do meio jurídico conheçam, e isso com certeza tem criado essas relações intimistas de não vou fazer isso, olha, não resolve, não vai atrás. Isso tem sido péssimo para a Telexprix. E eu entendo também, como a senhora, tudo que a senhora falou, conversei com o doutor Fulvio, conversei com o advogado daqui, então sei mais ou menos como o processo corre. O que a senhora falou era importante para que todos ouvissem, e esse seu posicionamento de buscar informação, já que a senhora é advogada, de se inteirar de tudo que está acontecendo, esse seu reforço é fundamental para o leigo, e eu me incluo. Né, porque existe aí uma mística muito grande de gente que posta qualquer coisa, e se a gente entrar nessa seara, nós não vamos sair nunca. Então, eu queria me despedir de vocês, agradecer a participação, dizer que continuo acreditando, postando coisas a favor. Aqui, como profissional de comunicação do Acre, respeitada, graças a Deus, foi a primeira vez que me posicionei num tema tão sério e fui a única jornalista do Acre, gente, que se posicionou a respeito. Depois de mim, estão vindo outros, espero que se juntem outros. Mas aqui também houve um movimento contra o meu posicionamento. E foi, inclusive, na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Diniz participou, viu. Então, é um sofrimento que, por falar em Telexprix, você sofre preconceito hoje, em qualquer lugar. No Acre, também tem esses grupos sectários, né, que falam, olha, quem é do bem não acredita nas pirâmides, nas novas neopirâmides, como eles falam. Quem é do mal, do bem. E quem é do mal está com a Telexprix. Eu sou, então, uma pessoa do mal, viu, gente? Que é assim que eles estão deliberando em relação a quem é quem diante do jogo aqui do Flamengo. Então, para eles, eu digo que sou do mal, se esse é o mal que eles entendem. Para vocês, digo
que acredito na empresa, conheci Carlos Costa, me tornei uma admiradora dele, acho que a doutora Silvia também, conheci Pelé, Ralph, outros grandes líderes do Brasil, e tenho um orgulho de me posicionar como única, praticamente, jornalista do Acre diante deste caso. Tenho, sim, alguns questionamentos, viu, doutora, que são de ordem jurídica, porque queria entender mais os procedimentos. Mas a senhora falou muito bem, esclareceu, e a gente torce para que acabe essa dor generalizada que existe no Brasil. A todos, gente, muito boa noite, obrigada por participar. E, olha, quem continua no negócio é gente honrada, porque eu sei que tem muita gente pulando do barco, e até entendo, viu? Mas quem continua no negócio, parabéns, mantenham-se firmes, porque não é fácil partilhar uma dificuldade tão grande como essa. Nunca vi, né, nunca antes na história desse país, vi uma empresa sofrer tanto, e envolvendo pessoas de classes sociais variadas que estão sofrendo junto e dizendo, não quero que essa empresa feche, quero que ela continue, ela não me fez mal algum. Gente, isso é inédito na comunicação, isso é inédito, provavelmente a doutora vai afirmar na justiça, isso é inédito. O cidadão brasileiro querer algo está sendo cerceado pela justiça que diz querer fazer o bem. Para todos, muito obrigada. Boa noite, espero que tenham me ouvido. Beijo grande, sucesso, gente. E voltando, serei cadastrada, viu? Quero cadastrar também. Beijo. Beleza, volte sempre, Mirla. Sempre será bem-vinda na nossa sala. Estamos muito gratos pela sua presença. Uma coisa que é importante dizer, gente, é que assim, nós estamos num Estado democrático de direito. As opiniões que as pessoas emitem sobre um fato, no caso aqui a nossa discussão é Telex Free, a favor ou contra o judiciário, a favor ou contra a empresa, a favor ou contra o promotor, nós estamos exercitando a democracia. Eu tenho o direito de dar a minha opinião, a Mirla tem o direito de dar a dela. Eu posso discordar da opinião dela, ela pode discordar de mim, mas eu jamais vou desrespeitá-la por isso, como ela jamais vai me desrespeitar. Isso é democracia. Cada um defender a sua postura, cada um defender a sua opinião, sem agredir e sem atacar a do outro. Ninguém é obrigado a concordar comigo, como ninguém é obrigado a concordar com a Mirla. Agora, fazer algum tipo de movimento para prejudicá-la na profissão dela, ou para haver um preconceito com relação a ela, igual ela falou, eu sou do mal. Não, Mirla, você não é, você apenas está dando a sua opinião, e a sua opinião tem que ser respeitada, da mesma forma que você respeita aqueles que não concordam com você. Então, você não precisa se desculpar, você não precisa dizer que você é do mal. Você não é do mal, você é uma pessoa corajosa, que tem a coragem, que muitos não têm, de falar, eu tenho opinião própria. Amém. Amém. Ô, Luiz, posso fazer agora? É o pastor Roberto, Luiz, posso fazer a pergunta agora? Pode fazer sim, vai lá, fique à vontade. Doutora Silvia, eu gostaria de fazer algumas perguntas à senhora. Mais uma vez, quero lhe parabenizar pela forma tão coerente que a senhora se coloca. Eu gostaria de fazer um questionamento. Eu estive em Brasília, nesse movimento pacífico que nós fizemos agora, e fomos recebidos lá pelo promotor federal. Pena que eu não gravei o nome dele, tá? Mas nessa reunião que tivemos com ele, foram 12 divulgadores que tivemos a oportunidade de conversar com ele. Inclusive o Rodrigo aqui, se não me engano, estava conosco, né, Rodrigo? Ele falou lá nessa reunião que nós já poderíamos ter tirado o processo do Acre. Essa informação procede? Sim ou não? Então, me passaram essa informação também, o Rodrigo Teixeira conversou comigo hoje à tarde, ele me falou que o promotor falou a mesma coisa, tá ok? Mas é assim, para que nós possamos entrar com uma exceção de incompetência no processo, primeiro é necessário que todos os réus sejam citados, porque é no momento da apresentação da contestação que também é o momento processual de entrar com a exceção de incompetência e tentar levar esse processo para Vitória, onde é a capital da empresa. Por que que eles entraram no Acre com base no Código de Defesa do Consumidor?
A promotoria está usando o Código de Defesa do Consumidor para justificar tudo que eles estão fazendo. Eles estão ali defendendo o consumidor. Só tem um detalhe: o divulgador não é um consumidor, tá? Ele é um empreendedor individual, ele não está encaixado na categoria consumidor. Por causa disso, não poderia jamais estar no Acre esse processo. Ele tem que estar na sede da empresa. Que fique claro, o divulgador não é um consumidor e toda a fundamentação da promotoria estaria equivocada. Mas, reiterando, então assim, mas nós, no caso, não poderíamos sair do Acre ainda, é isso? Exatamente. Quando for o momento de apresentar a contestação, que é a defesa, também deverá ser apresentada a exceção de incompetência para tirar o processo de lá. Mas existe um momento processual para cada coisa dentro de um processo. Não tem como pular. Ah, deixa eu fazer isso antes. Não. Primeiro o réu é citado, depois da citação é aberto o prazo de contestação. No prazo de contestação ele pode apresentar a defesa dele, que é a contestação, e as exceções que ele entender devidas no caso, tá bom? E também, se for o caso, uma reconvenção, dependendo do processo, tá bom? Então, assim, ainda não chegou esse momento processual, tá bom? Ok. Uma outra pergunta, doutora. Na realidade, eu tenho 3 aqui. Uma outra pergunta. No caso, quando o desembargador se julgou que eram incompetentes para julgar a causa e devolveu isso para a segunda vara civil, isso quer dizer o quê? Que o nosso agravo vai ser julgado pelo desembargador senhor Samuel Evangelista e os outros 2 divulgadores, os outros 2 desembargadores que juntamente com eles julgaram antes e que por unanimidade nós perdemos naquela votação? Então, por isso que eu falei, gente, quando eu entro com uma decisão contra um desembargador, né, uma turma, obviamente não é a mesma turma que vai examinar. Eu vou dar um exemplo simples. Você virou e falou para mim, doutora Silvia, não gostei da sua camisa. Aí eu vou virar para você e falar assim, tá bom, então, peraí que eu vou dar uma volta ali e já venho. E agora, você gostou da minha camisa? Você vai falar, não, não gostei. Você não vai mudar a opinião é sua. Então, quem tem que examinar quando uma turma nega um provimento a um recurso, quem tem que examinar é o pleno, se for o caso de competência. Se não, é um recurso ao STJ, dependendo da análise do caso, dependendo do processo, dependendo da matéria. No caso aqui, eu entendo sim que o pleno teria competência e eles, infelizmente, estão dizendo que não tem. Então, assim, eu não entendo de mais nada. Doutora, deixa eu interromper só um pouquinho. Na nossa página, Luiz, se você puder entrar, aquele cara que eu te falei que está fazendo os cadastros, ele está fazendo um depoimento lá, explicando todo mundo como vai fazer o cadastro. Agora, na nossa página, nesse momento. Tá? Doutora? Qual página, Érico? Na nossa página de ações, do grupo de ações contra o AC, da mas é Tax só Free. clicar ele de lá da sala e excluir ele dessa sala. Mais perguntas para a doutora? Deixa eu fazer a última, por favor, então. Ok. Doutora, segundo a senhora falou aí, o processo ainda está na mão da promotoria e, segundo a informação que eles passaram, só depois que chegar na mão dos desembargadores, com 48 horas depois, poderá ser feita uma pauta. A pauta, que no caso seria na próxima segunda, já não existe, e quer dizer o quê? Não existe um prazo determinado para que esses promotores, para que a promotoria devolva esse processo para a mão dos magistrados? Existe, mas ela não está cumprindo. Meu Deus. E o que fazer antes disso? Eu estou falando, eles estão rasgando o código de processo na nossa cara. Eu queria fazer uma pergunta, Luiz, em relação a esse assunto mesmo, doutora. Já que está havendo tanta irregularidade assim, ficou claro isso, não há meios legais de entrar com um processo em Brasília eliminando o poder do Acre? Cortou seu áudio, não existe condição de fazer o quê? Se não há meios legais de entrar com um processo em Brasília eliminando o poder judiciário do Acre, já que está havendo tanta irregularidade assim. Eliminando? Você usou essa palavra? Isso. Eliminando não, gente. Como que você vai pegar uma borracha e apagar o Poder Judiciário? Não, não existe como.
o instrumento para tirar o processo de lá é a exceção de incompetência, e essa exceção de incompetência vai ser proposta no momento exato. O que as pessoas não entendem é que um processo judicial, ele é lento, gente. Ele não acontece do dia para a noite. Existem procedimentos que têm que ser obedecidos, existem prazos judiciais. Para vocês, um dia é um absurdo. Às vezes passa meses sem acontecer nada num processo porque estão cumprindo algum tipo de prazo. Então, não adianta desesperar. Não adianta trocar os pés pelas mãos. Quanto mais coisas as pessoas tentarem fazer para tentar modificar isso, vai atrasar mais ainda o julgamento. Então, é melhor esperar, aguarda o julgamento. Se for procedente, derem provimento ao agravo, ótimo, a empresa volta. Se não derem, cabe um recurso. Aí sim, vamos pensar nesse recurso. Então, assim, vamos pensar cada dia um problema. Qual é o problema que a empresa tem hoje? O MP não devolve o processo. Esse é o problema. Qual é a medida que dá para fazer? Informa a Corregedoria do Ministério Público que ela está com o processo na mão há mais de uma semana e não devolve. Eu não lembro agora a data que ela pegou, mas eu acho que faz quase 15 dias. Quer dizer, ela teria que devolver esse processo. Não tem necessidade dela ficar com esse processo. Dá a impressão que ela está segurando de propósito. É impressão minha, posso estar errada, tá? Diz o Dr. Fux para mim que o processo tem 2.200 documentos anexados. Não sei se é verdade também, porque eu não vi o processo. Então, assim, se realmente tiver 2.200 documentos anexados, são documentos que ela vai querer examinar. Para você ler 2.200 documentos, você não lê em 1, 2 dias, você realmente vai demorar alguns dias para ler. Então, tem que ver tudo isso. Se ela está segurando esse processo na mão sem um motivo, ou se são muitos documentos que ela está examinando com cuidado para poder fazer até uma sustentação oral no tribunal quando for examinar o agravo do instrumento. Você não sabe isso. Se forem 2.200 documentos, como o Dr. Fux me falou que são, realmente não dá para ler de um dia para o outro, gente, vamos concordar. E além do que, são documentos fiscais, são documentos contábeis, é uma coisa de uma complexidade maior do que uma folha de papel escrito um texto. Tá? São balancetes, são números, aquele dossiê da sustentabilidade. De repente, ela não tem nem competência para entender esse dossiê, ela vai pedir ajuda para algum contador que trabalhe parceiro com eles para que explique como funciona aquilo, porque o profissional do direito, ele não é especialista em todas as áreas, ele não é contador, ele não entende balancete, ele precisa de alguém para ajudá-lo a entender. Um profissional de direito não é médico, se vem um laudo médico, se ele não tiver um médico para dizer o que está acontecendo, ele não é médico, ele não sabe os termos técnicos. Então, assim, às vezes, ela está tendo dificuldade de entender as documentação que a Telex Free juntou, a gente não sabe o que está lá, como eu falei, o processo não é segredo de justiça, eu não tive acesso ao processo. Se eu tivesse acesso ao processo, como eu vou ter quando a associação se formar e eu for contratada e eu poder entrar no processo, aí eu vou vir aqui e falar para você, gente, eu li tudo, é isso, é aquilo outro. Por enquanto, eu só leio as decisões que aparecem no site do tribunal. Eu não tenho acesso aos documentos do processo, entendeu? Doutora Silvia. Só um instantinho. Ratificando lá, nós conversamos foi com o procurador-geral, tá? Lá da Justiça, não foi o procurador-geral da Justiça, foi o procurador-geral do Distrito Federal. E ele justamente falou isso, que a senhora falou aí, tá? Há a possibilidade do processo sair de lá do Acre, sim, há a possibilidade, mas temos que cumprir os prazos, cumprir os trâmites, esperar todos os trâmites normais. Isso ele passou essa informação para a gente lá, e eu estou só confirmando que a senhora falou isso aí. Ele passou essa informação para a gente. A questão todinha, sabe, gente, é o seguinte, é o que fazer com as pessoas que dependem desse dinheiro para comprar remédio, o que fazer com as pessoas que dependem desse dinheiro para pagar as contas, o que fazer com as pessoas que estão na mão de outras pessoas que precisam pagar, sabe? E essa sensação de você não poder fazer nada é desesperadora. Inclusive, eu falei isso lá para a autoridade, nós estávamos conversando com ele, e eu expliquei para ele que se isso aí demorasse mais um pouco de tempo, eu não sei o que vai acontecer, não tenho noção, porque
Tem tanta gente já desesperada nesse lugar aqui que vocês não têm noção. No Brasil todo, muita gente desesperada. E eu continuo sem entender por que a justiça, já que tem tanta intenção de nos ajudar, por que ela não libera o pagamento que a empresa pague os seus divulgadores? E outra, doutora, me explica o porquê da multa de 6 milhões. Se ela está falando que o objetivo é devolver o dinheiro, ela já fala como se a empresa já fosse uma pirâmide financeira. Às vezes ela não usa nem o termo, né, que pressupõe-se, ela simplesmente já declara que é uma pirâmide financeira e que vai devolver o dinheiro. Me explica, então, por que desses 6 milhões, tá? E por que o Acre não consegue, o Ministério Público, a Justiça do Acre, não consegue visualizar o sofrimento de milhares e milhares de brasileiros, que não estão tudo no Acre, não. O Acre apenas representa, como disse o nosso deputado, 5%. Pelo amor de Deus. Quem falou que é pirâmide, você está se referindo ao Ministério Público ou à juíza, pastor? A juíza. Então, ela já pré-julgou, ela não poderia fazer isso. Só por ela ter dado essa declaração, ela já é suspeita, ela já não poderia mais julgar o processo. Tá? Então, assim, o que ela está pensando, e se ela não está abrindo a janela e olhando ao redor dela, só quem pode responder essa pergunta é ela. Eu não tenho como estar dentro do coração dela, tá? Mas eu entendo que se eu fosse uma juíza que estaria recebendo, que ela deve estar recebendo e-mails, ela deve estar acompanhando a mídia, vendo as pessoas na rua, sabendo de casos de pessoas que estão passando necessidade, eu me sentiria muito mal sabendo disso, tá? Mas a gente não sabe o juízo de valor que ela fez. Então, assim, eu não tenho como responder o que ela está pensando. Eu ainda não tenho o dom de ler a mente humana. Então, assim, é muito difícil. Essa pergunta que você fez é muito subjetiva. Somente ela poderia responder. Como ela se sente sabendo que tem gente passando fome e sem poder comprar remédio por uma decisão dela. Doutora, vou fazer uma pergunta do Tadeu Heleniche, está tão quietinho aqui. É o frio, né, Tadeu? Tá gelado demais isso aqui. Eu vou postar um vídeo amanhã, não consegui postar, porque nós achamos a internet rápida para postar o vídeo, nós caminhando na neve com o Luiz Vaz. Seguinte, não adianta nós ficarmos aí chorando e se lamentando. Nós estamos numa guerra e chorar não resolve nada, reclamar não vai resolver nada. Nós sabemos a situação crítica de muitas pessoas, sabemos a situação que muitos estão passando, dificuldade e tudo mais, mas se a gente ficar se lamentando, chorando, é tudo que eles querem. Se nós começarmos a chorar e se lamentar, eles ganharam a guerra, certo? E é uma guerra mesmo que nós estamos. Então nós temos que encarar isso como uma guerra. É uma guerra só contra a juíza, contra o sistema judiciário? Lá não é. É contra um sistema. É um sistema que quer nos derrubar. Não adianta, então, nós ficar lamentando. Nós temos que encontrar quem é realmente o nosso inimigo oculto. Certo? E existe um inimigo oculto. Nós temos que identificar quem é. Certo? E aí, identificando, nós procurarmos os pontos estratégicos para combate. Não adianta a gente reunir 1.000 pessoas, o Brasil é muito grande. Não adianta sair no desespero, reunir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas e ir lá para Brasília, sem se organizar, certo? Uma organização que eu estou vendo aqui bastante importante, essa sala de conferência está crescendo bastante, vamos usar essa ferramenta, vamos chamar os protestados aqui para dar satisfação, certo? Chamar os protestados aqui, e a minha pergunta aqui para a doutora é o seguinte: um dia eu já conversei com a senhora fora da sala de conferência, não estava no ar, quando eu perguntei, vou perguntar hoje no ar e ver se a senhora nos orienta. Não é possível que a justiça brasileira não tenha um órgão competente para acabar com essa arbitrariedade que está acontecendo no Acre. Isso envergonha. Eu estou cansado de responder que isso aqui envergonha a nação brasileira. Adiantou em 88 ficar os deputados, nós pagamos uma fortuna para os deputados formular uma constituição para nós. Será que essa cidadã, essa juíza, essa promotora, o estado do Acre, que representa 1/4 do tamanho da cidade de Curitiba,
Para saber, o estado do Acre representa 1/4 do estado da cidade de Curitiba. Será que eles têm tanto poder assim, que não tem um órgão competente nesse país para chegar lá e acabar com essa farrela toda aí? Eu pergunto para a senhora, qual é a posição da Ordem dos Advogados do Brasil? Porque os advogados, os juízes, os promotores, até que eu me prove o contrário, eles estão formados nas faculdades que são fiscalizadas pela OAB. A OAB é o órgão que organiza a profissão dos profissionais de direitos no Brasil. Simplesmente é uma vergonha para o direito brasileiro, é uma vergonha para o direito. Certo? O que está acontecendo? Qual seria a posição da OAB? E eu vou pedir, se alguém tem contato com alguém da OAB, se pode vir conversar com a gente aqui. Ok? E eu quero pedir para a advogada me responder alguma coisa. Ok, obrigado. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você se forma na faculdade de Direito e você vai prestar um concurso público para magistratura, que é para você ser juiz, você não precisa estar cadastrado nos quadros da OAB. Você não precisa ser advogado para prestar um concurso para magistratura. Você sai da faculdade, presta o concurso, passa e vai. Tá bom? Não precisa. Para a procuradoria e para a promotoria, sim, porque ele vai ser advogado do Estado. Aí sim ele precisa ter passado no concurso da OAB. Para a magistratura, não. Então, essa juíza, provavelmente, ela é bem novinha, tem cara de ser novinha, ela não deve ter sido advogada antes de ser juíza. Ela deve ter se formado, estou imaginando, porque ela tem cara de novinha. Ela deve ter se formado, estudado e passado num concurso. Tá? Os desembargadores que estão acima dela, eles foram juízes antes de serem promovidos a desembargadores, tá? Eles também não precisaram ter sido advogados, eles provavelmente prestaram concurso direto para a magistratura e não foram advogados. Então, você não pode dizer, cadê a OAB que não está fiscalizando esse povo? A OAB não tem que fiscalizar esse povo, não. Quem tem que fiscalizar esse povo é a Corregedoria do Tribunal, não é a OAB. A OAB não tem que fiscalizar juiz, a OAB não tem que fiscalizar desembargador. Existem outros órgãos competentes para isso. A OAB, ela analisa a postura dos advogados, tá ok? Então, assim, são coisas diferentes, tá bom? A OAB, ela não está se omitindo, a OAB, ela não tem competência para isso, tá? O que a juíza está fazendo, se é ilegal, existe a corregedoria que ela mesma diz naquele pronunciamento que eu li, ela pode se manifestar em casos que a magistrada cometeu alguma irregularidade, nunca a OAB. Tá bom? Espero ter respondido sua pergunta. Ok, respondeu e com exatidão. Muito obrigado, doutora. E para nós recorrermos a esse órgão fiscalizador, perdão, me fugiu aqui a palavra agora. Corregedoria. A corregedoria, perdão. Existe essa possibilidade dos divulgadores da Tarex Free recorrer à corregedoria e pedir uma providência? Existe. O que acontece, Tadeu? É assim, os divulgadores, eles são, alguns devem ser advogados, imagino eu, mas a maioria não é advogado. O que ele faz? Ele pega e manda um e-mail para a corregedoria e escreve umas coisas que, às vezes, não tem nada a ver. E esse e-mail não é o modo certo de você fazer uma representação na corregedoria. Também existe um procedimento a ser observado. Então, não adianta ficar mandando e-mail para a corregedoria, gente, não é assim que se resolve. Você tem que entrar com um processo, uma denúncia na corregedoria contra o magistrado, fundamentada, para que a corregedoria instaure um processo administrativo contra esse magistrado. Tá bom? Então, não adianta você, sou um divulgador, vou lá reclamar. Não é assim que funciona. Tá bom? Por isso que, nessa reunião que eu tive com o Carlos Costa, foi decidido que serão feitas associações nas quais os divulgadores vão se associar, cada um vai se associar àquela que se identificar melhor,
que de repente o seu líder indicar, ou se o líder não indicar, ela escolhe quem ela quiser, a associação que ela quiser se associar, vai ser de livre e espontânea vontade dela se associar, tá? Para que essa associação a represente num processo como esse. Tá bom? Então, essas associações, essas pessoas que estão interessadas em fazer associações, estão começando a fazer os seus estatutos, fazer as suas assembleias de instauração da associação, de início da associação, para colocar esse CNPJ, fazer os seus respectivos sites e começar a divulgar quais são os objetivos de cada associação. E vai caber ao divulgador, lendo o objetivo da associação, os profissionais que estão por trás da associação, ele se identificar com uma associação e falar, eu quero que essas pessoas me representem. E ele se associa e vai ser representado por essa associação. Tá bom? Não adianta ele, como formiguinha, como uma pessoa só, tentar mudar o Brasil, gente, não é assim, é a união de todos que vai conseguir modificar isso. Então, nesse momento, a partir daqui uns 15 dias, eu acho, já vai começar as associações a aparecerem. Examinem todas, tomem a melhor decisão para vocês, associem-se sim, para você ter uma voz ativa, porque essa associação vai estar representando você e você vai poder cobrar dessa associação uma medida. Por que vocês não fizeram isso? Por que vocês não fizeram aquilo? Aí você cobre da associação isso. E aí a associação vai poder fazer, porque muitas vezes o que a associação pode fazer para representar o divulgador, a Telex Free não pode. A Telex Free não representa o divulgador, a Telex Free representa ela mesma. Tá bom? É isso que tem que ficar bem claro. Então, essas associações que vão ser montadas, e algumas já estão com o CNPJ na mão, a partir da semana que vem a gente já vai ter novidades, são os instrumentos que os divulgadores vão ter de eu estou sendo representado, a minha voz está sendo ouvida, porque agora eu estou sendo representado por uma associação. Ok, doutora, e só essa demora mais 10 a 15 dias para as empresas, as associações poder se manifestar, porque elas não são organizadas ainda. A empresa ela não pode entrar em defesa do divulgador, mas a empresa, a Telex Free, ela pode recorrer a esse órgão, a corregedoria, para pedir satisfações sobre esse processo no Acre? Ela pode entrar com uma representação na corregedoria dizendo que a magistrada deu uma entrevista na CBN, ela desrespeitou a lei orgânica da magistratura e, portanto, ela estaria suspeita para julgar o caso e pediu o afastamento dela até que o processo administrativo contra ela seja julgado. Isso ela pode fazer sim. Agora, se eles já vão fazer, se eles estão fazendo, eu não sei, que eu não sou advogada da Telex Free, ok? Doutora, uma pergunta de um internauta. Está no site do Ministério Público do Acre, que um advogado da Mafre foi lá, né, e disse que a empresa Telex Free não tem contrato com a Mafre. O Ministério Público do Acre podia publicar isso na sua página oficial? Eu não li, então eu não posso me manifestar sobre um documento que eu não vi. Eu não sei em que contexto foi feito isso. A informação que eu obtive lá na reunião, que alguém questionou o Carlos sobre isso, foi que não foi possível fazer esse contrato com a Mafre. Havia um... Ele não usou o nome Mafre, ele mencionou seguradora, não sei se é a Mafre, tá? Que foi tentado fazer esse contrato com a seguradora e não foi possível porque alguns divulgadores estavam usando a marca Telex Free indevidamente e isso poderia gerar processos que a seguradora não estava interessada em arcar com esse risco, que era um risco muito grande, porque muitas vezes o divulgador quer ajudar, mas usa a marca da empresa indevidamente. Não pode usar a marca das pessoas sem autorização, gente. Nem em site, nem em lugar nenhum. Então, cuidado com isso. Então, às vezes a pessoa acha que está ajudando e no final prejudicou a empresa. E eles não conseguiram contratar o seguro, não sei se com a Mafre ou com outra seguradora, por conta de algumas dificuldades com a análise justamente do risco, que eles estavam enxergando um risco muito grande, tá? E a seguradora, para ela aceitar um contrato de seguro, ela analisa o risco. Pelo tamanho do risco, ela vai fixar o valor do prêmio, e esse valor do prêmio, ele tem com base qual a porcentagem de chance daquele risco coberto realmente se transformar num sinistro.
tá? Isso é um cálculo dificílimo, existe uma faculdade que é feita por profissionais para que eles possam calcular esse tipo de risco. Agora me fugiu o nome dessa faculdade. São pouquíssimas faculdades no Brasil que hoje dispõem desse curso. Eu vou lembrar até o final da conferência, vou ficar tentando puxar minha memória para dizer, ciências atuariais. Tá? A pessoa tem que fazer uma faculdade de ciências atuariais para poder aprender a calcular esse risco. O risco coberto acontecer e virar um sinistro. E eles examinaram e entenderam que o risco Telex Free, do modo que está, com tantos divulgadores tentando ajudar e às vezes prejudicando, o risco estava se transformando numa coisa que não valia a pena assumir esse seguro. Doutora, eu acho que eu não me fiz entender. Lá no site do Ministério Público do Acre está postado: advogado da Mafre vai até o Ministério Público e diz que a Mafre não tem contrato com a Telex Free. Eles podem publicar isso no site do Ministério Público do Acre? Então, eles foram lá dentro do processo ou eles foram lá de livre e espontânea vontade? Eu não sei. Na página do Ministério Público. Se for dentro do processo, eu entendo que não, que eles não podem divulgar informação de um processo sigiloso. Senão, para que adianta o segredo de justiça se está todo mundo vendo o que está acontecendo? As informações que existem no Tribunal de Justiça do Acre sobre o andamento desses recursos que a Telex Free anda impetrando e tem os seus julgamentos, nenhum desses recursos estão correndo em segredo de justiça. Por isso, até que o tribunal vem colocando lá naquele momento de notícias os andamentos e os resultados. Mas a ação principal, a ação cautelar, onde pesa a liminar, que eu não sei se a Mafre foi chamada lá, tá? Se é dentro dessa ação que está em segredo de justiça, não pode ser colocado. Agora, se eventualmente se ventilou essa hipótese na imprensa, que eu cheguei a ver isso na imprensa, e eles foram lá de livre e espontânea vontade, extra autos, e fizeram essa declaração, não teria problema nenhum. Mesmo porque o fato da Mafre falar não tenho seguro com a Telex Free não faz diferença nenhuma no mérito da questão. Mais perguntas para a doutora? Cansou já, doutora, de responder tantas perguntas ou ainda tem um pouco de gasto? Hoje vocês estão afiados, né? Jeter Melo. Posso fazer uma pergunta? Bom, doutora, à vontade. Algumas pessoas me perguntaram sobre a situação do Acre, né? Mas, bom, a gente esclareceu tudo sobre o Acre, então a gente vai falar sobre o Acre. Digamos que a situação não se resolva lá e isso vá para Brasília. A gente consegue ter mais ou menos uma noção de quanto tempo isso poderia levar para se resolver em Brasília? Então, existe um trâmite e existem prazos processuais, tá? Dependendo da turma que cair, porque o que acontece? Quando você está em segunda instância, chama-se Câmara, tá? O órgão. Quando é em primeira instância é vara, em segunda instância é Câmara, e quando vai para os tribunais superiores são as turmas julgadoras. Quando vai para uma turma, você vai por sorteio, todas as vezes é por sorteio. Dependendo do sorteio, pode cair numa turma que está com uma pauta de julgamento muito cheia e pode pegar uma turma que está com uma pauta vazia. Então, assim, vai depender da agenda da pauta dessa turma. Então, não tem como a gente prever quando é que vai resolver, tá bom? Então, não dá para eu te responder isso, vai ser rápido ou não vai ser rápido. Vai depender de uma série de circunstâncias que, hipoteticamente, a gente não tem como analisar. Ok. Luiz, gente, deixa eu falar. Posso falar um pouquinho sobre a reunião lá em Vitória? Por favor, pode ser. Então, ok. Eu estive, então, em Vitória ontem, como tinha sido divulgado no Facebook da Telex Free. Foi uma reunião com a participação de vários divulgadores, de vários líderes. Algumas pessoas postaram até no Facebook as fotos e o pessoal falou, nossa, tinha um monte de gente na reunião, se eu soubesse eu tinha ido também.
e realmente todos puderam participar. Quem apareceu ali entrou sem problema nenhum, todo mundo fez pergunta, todo mundo participou. Eu não conhecia o Carlos Costa, além daqueles vídeos que eu tinha visto. O meu marido estava comigo, que ele viajou comigo a convite da Telex Free. Nós fomos até lá a conversar com o Carlos Costa. O meu marido, que tinha uma certa... não preconceito, mas assim, sabe, ele não acredita muito nas coisas antes dele ver com os próprios olhos, sabe? Ele falou assim, nossa, ele tem uma coerência, uma força e uma certeza tão grande do que ele está fazendo, que ele passa confiança para qualquer um. Eu acho que se a promotora e a juíza conversassem com o Carlos Costa por 15 minutos, elas mudariam totalmente a ideia delas sobre o que é a Telex Free. E, gente, ao contrário do que está ventilando por aí, ele está extremamente preocupado, ele não dorme, ele está preocupado com quem não consegue fazer as coisas, ele está trabalhando pra caramba para tentar... Ele virou para mim e falou assim, doutora, seu discurso é lindo, sua ideia é maravilhosa. Quando é que começa isso daí? Quando é que você vai transformar essas palavras em ação? Eu quero ver a coisa acontecer, gente. De discurso eu tô cansado. Ou seja, ele quer também, assim como os divulgadores, ver a coisa acontecer. Para ele também é difícil entender que tem prazo judicial que a gente tem que cumprir. Para ele também é difícil entender por que as coisas não andam tão rápido como a gente gostaria. Para ele também é difícil entender se eu estou dando dinheiro para eles, por que eles não pegam o dinheiro e não me deixam trabalhar? Eu estou dando garantia, sabe? Ele também não está entendendo isso. E assim, a confiança que ele passa no negócio dele é extraordinária. Me perguntaram o que você achou do Carlos Costa hoje à tarde. Eu falei, eu achei que ele é 200%, ele não é 100%. É uma pessoa extraordinária, gente. Olha, valeu a pena ter ido conhecer o Carlos Costa. Eu me sinto muito feliz de ter tido o prazer de conversar com uma pessoa tão, assim... como que eu vou dizer, otimista e tão convicta do que ele faz realmente é uma coisa boa. Ele passa realmente muita confiança para qualquer pessoa que converse com ele. Maravilha, maravilha. Érico, você? Então, estou recebendo muitas ligações, até a falar um pouquinho, estudei um pouco da atuariais antes, no começo, quando eu comecei a estudar com 17 anos, eu fiz atuariais, né? E é bem isso mesmo que a doutora falou, eles fazem o cálculo atuário dos riscos do negócio e de que maneira é feito isso, né? Para justamente a empresa não ter prejuízo. Mas eu queria só salientar um negócio da associação, que a gente precisa se mobilizar mais. Eu quero agradecer o pessoal de fora aí que está ligando e se sensibilizando, pedir para entrar em contato com as meninas lá no Nordeste para ajudar o pessoal carente, tá? Ligou bastante gente de Natal, do Maranhão, do Ceará, para ajudar, que estão motivados a isso. E, doutor, eu queria te perguntar só mais uma coisa. Nesse tempo agora, que vai decorrer até esse último julgamento, né? Quais as fases daí para frente e que outros recursos a União pode ter contra a gente, ou o Estado pode ter para a gente, e dificuldades que podemos ter daí para frente? Calma, vamos por partes. Tá bom, desculpa. Primeiro que esse agravo não é o último julgamento. Esse é só um julgamento da liminar, ele não é o último julgamento em hipótese nenhuma, tá? O último julgamento seria lá em Brasília, já depois do mérito da questão ser examinado. Então, muita calma nessa hora. Eu quis dizer no Acre só. Não, mas mesmo lá não é o último julgamento, tá? Tem então, mais, tem outro. Tem, cabe ainda embargos de declaração, embargos infringentes da decisão, então calma, não é o último não. Tá? O que você quer saber especificamente? Se cair a liminar, o que acontece? Se não cair, o que acontece? É isso? Então, vamos lá. Se caiu, o que acontece? A liminar caiu, ótimo, a Telex Free volta a trabalhar, é o melhor dos mundos. Vamos orar para que isso aconteça, tá? Teve uma pessoa aí que ficou criticando as pessoas que falam de Deus nos vídeos. Eu quero dizer que a gente fala do que o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. E se a minha vida tá cheia de Deus, eu vou falar de Deus sim, tá? Então, vamos orar para que Deus realmente intervenha nessa causa. Eu não estou usando o nome de Deus em vão, não. Ele é o Senhor da minha vida e eu tenho prazer em falar o nome de Deus, sim. Enfim, se não acontecer da liminar ser cassada, aí volta aquela história.
Dependendo do acórdão, se ele for omisso, obscuro ou contraditório, cabe embargo de declaração. Se ele não for nada disso e não for unânime, cabe embargos infringentes, tá? 2-1, embargos infringentes. Se ele for unânime, não cabe nada, tá bom? Aí caberá sim um recurso para Brasília, mas com relação ao próprio acórdão, não. Caberia esse recurso a Brasília justamente lá no STJ para combater a decisão de segundo grau. Seria o terceiro grau decidindo o segundo grau, tá bom? Então ainda cabem recursos sim com relação ao agravo de instrumentos. Tá? Respondi? Tem mais alguma coisa a mais que isso que você queria saber ou era isso mesmo? Não, era isso mesmo. E até eu quero aproveitar como a senhora falou. Tá, então deixa eu só falar uma coisa. Independente de caber esses recursos contra o agravo aliás, contra o acórdão que manteve a liminar, o processo principal continua correndo, tá? Então vai ser aberto o prazo de contestação, que é depois da citação dos réus, são 3 réus diferentes, cada um dos réus vai ser representado por um advogado diferente para contar o prazo em dobro. Então, todos os prazos do processo vão ser contados em dobro. Se eles teriam 15 dias para recorrer, vão ter, para apresentar contestação, eles vão ter 30, porque são réus diferentes com advogados diferentes, tá? Isso é uma prerrogativa que o próprio Código de Processo Civil dá de benefício quando são réus diferentes com com advogados diferentes. Dentro desse momento de contestação, eles podem entrar com a contestação, com as exceções e com a reconvenção. Contestação é a defesa. As exceções podem ser a exceção de incompetência para tentar pegar esse processo e jogar para a vitória, a exceção de suspeição, alegando que a juíza é suspeita, porque ela já mostrou de várias maneiras a suspeição dela, até pelo motivo de ter dado aquela entrevista na CBN, já pré-julgar sem examinar um documento da Telex Free. Ela já está suspeita no caso, dá para alegar a exceção de suspeição dela também, e dá para entrar com uma reconvenção. A reconvenção que é uma ação do réu contra o autor. No caso, seria uma ação da Telex Free contra o Ministério Público. Nesse caso, eu entendo que não tem cabimento a reconvenção, tá ok? Mas é um instituto que existe, que poderia ser apresentado nesse momento processual. Eu não vejo nenhuma matéria que a Telex Free poderia querer processar o MP. Nesse momento ainda. Então, eu não entendo que caberia reconvenção num processo desse jeito, ok? Então, aí, depois que é apresentada a defesa, vamos esquecer as exceções por enquanto. É apresentada a defesa, que é a chamada contestação, o Ministério Público vai ter o prazo dele para se manifestar, a juíza vai julgar os incidentes que tiver no processo, determinar as provas que vão ser produzidas durante o processo. Esse despacho, essa decisão que ela dá, chama-se despacho saneador, onde ela vai verificar a condição das partes, elas são legítimas, estão representadas, quais são as provas que vão ser produzidas, se existem preliminares, as preliminares são julgadas nesse momento. Desculpa que está me dando vontade de tossir aqui. E a partir desse momento as provas começam a ser produzidas. E esse vai ser um processo longo, porque com certeza nós vamos ter diversas provas periciais aí, tá? Então, deixa eu só perguntar, fazer outra pergunta, até eu vou falar tá também, viu, doutora? Da doutora, né? Viu, doutora? Eu vou falar a mesma coisa, nós falamos de Deus aqui, porque é o que nos rege e nos guia. Tá? Exatamente. Então, se alguém não tem Deus no coração, é problema seu. Nós temos, ele nos guia, ele é o único vivo, e é um Deus vivo dentro da minha vida, da nossa vida. Amém. Doutora, a Lilian lá de Brasília, que foi anfitriã nossa, ela pergunta assim, se no processo, em algum momento, houve inversão do ônus da prova do Ministério Público do Acre. Então, o Ministério Público ele pode pedir a inversão do ônus da prova, porque ele está alegando que ele está entrando em defesa do direito do consumidor, tá? Então, deixa eu explicar como que funciona isso. O que é a inversão do ônus da prova? O ônus da prova é assim, eu alego que você fez tal coisa, tá? A partir do momento que eu alego, o Érico fez tal coisa, a minha obrigação é provar que ele fez aquela coisa. Então, se o Ministério Público entrou com a ação dizendo que a Telex Free é uma pirâmide, ela tem que provar que a Telex Free é uma pirâmide.
Tá? Só que se ela está usando o Código de Defesa do Consumidor, ela alega que o consumidor é uma parte, pegando a empresa, o consumidor estaria abaixo da empresa, como se fosse hipossuficiente, que eles usam esse termo hipossuficiente, a empresa seria suficiente, eles hipossuficientes, eles não teriam condição de produzir essa prova. Então, inverte-se o ônus da prova e a Telex Free que vai ter que provar que ela não é uma pirâmide. Tá? Só que a Telex Free já está fazendo isso, já existe esse laudo de sustentabilidade que ela vai juntar no processo, tá? Mas eu entendo que não cabe inversão do ônus da prova, porque eu já falei, não se trata de direito do consumidor. O Ministério Público está equivocado. O divulgador não é consumidor, o divulgador ele é um empreendedor individual. Então, não caberia nem essa ação civil para defender o consumidor, nem a liminar para defender o consumidor, e muito menos a inversão do ônus da prova. Isso é a opinião que eu tenho examinando. As pessoas estão confundindo muito isso. O divulgador é um consumidor. Não, ele não é um consumidor. Tá? Isso tem que ficar bem claro que o Ministério Público está usando esse artifício para justificar tudo que ele está fazendo, dizendo que ele está defendendo o consumidor. E, na verdade, o divulgador, não sendo consumidor, ele não poderia, como empreendedor individual, ele defendê-lo sem que o divulgador pedisse: Ministério Público, por favor, me defenda. E isso a gente sabe muito bem que não existe. Os divulgadores, ao contrário, ele fala assim: Ministério Público, pelo amor de Deus, para de me defender, que eu estava muito bem sem você. É verdade. Pessoal, as últimas duas perguntas para a doutora. Vamos deixar essa mulher descansar um pouco a sua voz. Doutora Silvia, deixa eu fazer uma pergunta para a Não senhora. foram vocês que fizeram isso, não. Eu saí de Vitória com 25 graus, cheguei aqui com 7, gente. Foi o tempo que acabou com a minha voz. Doutora Silvia. Vamos lá, então. É o pastor Em Brasília Roberto mais com uma vez. 32 e aqui Pessoal, nós temos mais 5 minutos. Nós tivemos a gentileza do hotel, né? Mas nós não podemos abusar do hotel, né? Que Ok. nos deu a gentileza de nos fornecer a sua sala de conferências. Portanto, as razões finais é de cada um dos nossos convidados, né? E vamos partir para o final da nossa videoconferência de hoje. Luiz, rapidinho, por Vamos favor. começar pelo final, então. Vamos começar pelo Tadeu Heleniche. Luiz. Eu te passo a palavra, pastor. Ok. Eu te passo a palavra. Ok, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. O seu conhecimento é muito importante para nós nesse momento, para nortear os nossos passos. Eu quero agradecer a sua presença e a sua presteza. Agradecer a todo o Brasil que tem nos mandado mensagens muito carinhosas e tem nos incentivado bastante a continuar o trabalho. Nós vamos continuar nessa luta e a partir de amanhã nós vamos começar a traçar algumas estratégias aqui usando a sala de conferências, tá? Então, por isso eu quero pedir a todos que estão ouvindo a sala de conferências, onde tem reuniões com mais de grupos de pessoas assistindo, manda e-mail para mim ou manda no meu Facebook. Nós vamos traçar algumas estratégias aí, ok? Um forte abraço a todos, não vou me despedir um por um, né? Para não tomar tempo. Nós vamos pegar a estrada ainda, ok? Um grande abraço a todos. Rodrigo Teixeira. Hoje falou pouco, Rodrigo. A doutora aí, a gente tem que falar pouco e ouvir mais. Doutora, vou fazer uma pergunta, a senhora responde no final, para eu poder fazer, para me despedir aqui. A pergunta é o que nós, divulgadores, podemos fazer, e se podemos fazer, pedir a cassação do mandato da juíza, ou seja, o afastamento da juíza, se é que os divulgadores podem fazer, e como podemos fazer. Tá? Deixa eu já responder agora, que senão eu esqueço depois, gente. Da outra vez eu esqueci de responder a pergunta de alguém também. A pessoa fala, responde depois, doutora. Eu falei, esqueci de responder a pergunta da pessoa. O que acontece? Não existe cassar o mandato dela, não é isso não. Ela é funcionária pública, ela prestou um concurso público, ela não vai ser mandada embora, não é nada disso. Nós vamos entrar com um processo para afastá-la desse processo só. Ela continua exercendo o cargo dela normal, gente. Não é isso que vocês estão pensando, não. Ela só vai ser retirada do julgamento deste caso.
Tá bom? Como nós Agora, divulgadores vamos fazer isso, doutora? como que vocês têm que fazer? Se associem àquela associação que vocês se identificarem mais. A partir da semana que vem vai começar a pipocar as primeiras associações aí, leiam todas, vejam quais vocês se identificaram mais, quem são os líderes delas que você fala, é fulano que tá lá, que legal, gosto dele, confio no trabalho dele, vou com ele. Não quero falar para ninguém, vai naquela ou vai nessa, não. Cada um tem a sua cabeça, cada um decide onde tem que entrar. Tá bom? Mas a primeira coisa, entrem numa associação, confiem no advogado dessa associação para que ele possa representar você, tá bom? Veja se essa associação te dá voz para você sugerir alguma coisa, se existe como você fazer contato com esse advogado, se ele vai te ouvir, se ele vai participar de salas como essa para ajudar as pessoas. Tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Que não adianta também você entrar numa associação que você não sabe quem é a pessoa que vai te representar, você não consegue falar com ela e você não se sente, você não sente sua voz ativa. Então, o ideal é você se associar a pessoas que você consegue ter esse canal de conversação, tá? Eu tenho voz, eu sou divulgadora, eu quero ser ouvido, eu quero que o que eu estou pedindo seja feito, desde que seja possível que seja feito. Porque às vezes a pessoa acha que pode fazer uma coisa ou outra, igual você falou, vamos caçar o mandato. Não, não pode, gente, não é assim. Desde que você queira e seja possível, de acordo com a lei, que essa associação faça isso por você. Pessoal, eu ia passar de membro a membro da sala para falar, mas é isso, nós vamos nos estender muito. Eu quero desde já agradecer. Eu só me despedir, por favor. Quem quer se despedir? O pastor? Pastor? Eu quero pedir para o senhor. Rodrigo, vamos lá, Rodrigo. Então, eu quero falar que o pessoal aí que está pegando essa orientação da associação, mandar o e-mail para o Érico, tá? Procurar o Érico lá no Face, mandar um e-mail para ele, que ele está agilizando essa associação aí, tá? E sobre um suposto especialista de marketing multinível, que está defendendo o Ministério Público aí, está a favor do Ministério Público, dizem que apareceu um especialista de marketing multinível. Quero desafiar esse especialista aí e vou provar para ele, a hora que ele quiser, se a gente tem direito de defesa, que ele não entende nada de marketing multinível. É só marcar uma audiência, ou marca uma entrevista, qualquer canal de rede de TV que você quiser pode vir aqui, e a gente vai debater, falar sobre marketing multinível, e eu provo para você, que é a favor do Ministério Público, que você não entende nada de marketing multinível. Porque marketing multinível não é simplesmente ganhar dinheiro, não. Marketing multinível é uma filosofia de vida. Tá? Então, eu desafio esse especialista aí a qualquer hora que ele quiser. Gente, obrigado, uma boa noite aí para vocês. Luiz. Abusando do pastor, queria pedir que ele fizesse então uma oração para a gente encerrar essa noite com chave de ouro. É possível, pastor? É possível, mas eu deixaria fazer só mais uma pergunta que eu acho que é de vital importância. Doutora Silvia, foi vinculado nas redes sociais que um determinado advogado entrou com uma ação na justiça, né, para requerer o dinheiro que ele comprou das franquias. Eu já tenho uma resposta, mas eu gostaria de responder se isso é possível, uma pessoa entrar hoje e requerer na justiça esse direito. Está desativado o microfone. Esqueci de ligar o microfone, a louca. É o caso de Rondonópolis, pastor? Isso. Então, alguém me comentou isso, se eu não me engano foi o Lucas que me mandou o link, eu não abri a sentença, mas eu achei estranho, porque diz que ele ganhou 110 mil reais de restituição, não é isso? Eu acho estranho por quê? Porque um processo... não dava tempo de ter julgado um processo desse tamanho em tão pouco tempo. Se fosse juizado especial, que é um processo rápido, é limitado a 40 salários mínimos, não 110 mil reais. Então, também não seria juizado especial. Tá? Então, eu achei muito estranha essa informação. Eu vou precisar dar uma olhada, eu não abri, eu não olhei, então eu não posso dizer. Mas, procedimentalmente, não dava tempo dele ter essa sentença na mão. Talvez seja uma montagem de alguém aí querendo falar que conseguiu alguma coisa, tá? Eu não sei, eu não vi. Eu vou ver a próxima vez que eu estiver com vocês, eu prometo falar do assunto.
doutora Silva, e eu acho que a justiça não poderia pegar os bens de um réu que não foi comprovada a culpa dele e pegar esses bens e estar pagando as pessoas sem uma comprovação de culpa, já que a responsabilidade de pagar os divulgadores ainda é da empresa. Não é verdade? Então, eu não posso me manifestar porque eu não li, viu, pastor? Eu prefiro ler para depois falar, para não sair falando bobagem aqui, né? Ok. Então, com a permissão de todos, né, eu gostaria de fazer oração para nós encerrarmos, pode ser? Ok, vamos lá, pastor. Só a minha avó passou aqui, veio deixar comida para mim, mandou um beijo para todos vocês e falou a bênção para vocês todos. Não sei se vocês viram, que minha avó é uma figura. Viu, Luiz? A dona Mira não tem jeito, rapaz. Deus. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nesse instante eu quero adentrar a Tua presença, levando comigo as pessoas que se encontram nessa sala, Pai, que estão aqui juntos, Pai, para nós levarmos um pouco de alento, de informações para os milhares de divulgadores que estão agora, Senhor, na frente dos seus computadores, ouvindo esta oração e ouvindo o que nós estamos falando. Senhor Deus, eu sei que não tem sido dias fáceis para nenhum de nós. Nem tem sido fácil para os divulgadores, não tem sido fácil para o Carlos Costa, não tem sido fácil para o corpo jurídico, que muitas vezes não tem sido tão bem compreendido. Deus, não tem sido fácil para os moradores do Acre, Deus, não só os divulgadores, mas para os moradores do Acre, Deus, que nunca estiveram em tanta evidência como estão hoje, e uma evidência não tão positiva. Mas eu quero pedir ao Senhor, nesta noite, que o Senhor venha apaziguar essa tempestade, e que o Senhor venha entrar com justiça, Deus, porque Tu és o juiz dos juízes, Tu és Senhor por excelência, e não há nada, Deus, que Tu não possas fazer, Senhor. Deus, eu quero pedir ao Senhor, vem confortando, vem consolando, vem ajudando. Deus, tem muitas pessoas que não confiam, que não acreditam, que acham que o Senhor não é capaz de entrar nesta causa e de nos ajudar a resolver tantos problemas que diante de nós estamos tão impossibilitados de fazer alguma coisa. Mas eu quero pedir ao Senhor agora que o Senhor entre com justiça, que o Senhor trabalhe no coração dos magistrados, dos desembargadores ali do Acre, Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades, porque são elas constituídas por Ti. Ainda que elas, muitas vezes, Deus, aos nossos olhos, não estejam sendo justas, mas Tu és poderoso, Deus, para através de sonho, de revelação, ou usando até mesmo alguém para levar um pouco de luz onde existe tanta treva, levar um pouco de luz onde existe engano. Senhor, Tu podes fazer, Deus. Está aqui nesta noite, Jesus, o meu pedido, o pedido de todos que aqui estão. Senhor, olha os nossos divulgadores que estão passando por necessidade, por dificuldades, Deus. Não permita, Jesus, cria meios para que essas pessoas tenham o básico, não permita que eles passem necessidade. Deus, aqueles que estão aflitos porque estão devendo, Jesus, às vezes estão até na mão de alguém que pegaram o dinheiro emprestado, estão sendo imprensados para devolver esse dinheiro. Deus, dá sabedoria, dá estratégia, cria meios para que esses problemas venham ser resolvidos. Senhor Jesus, eu creio no Teu poder, na Tua graça e no que Tu podes fazer. E nesta noite, Pai, eu coloco nas Tuas mãos o coração de cada divulgador neste país. Não só dos divulgadores, mas de seus familiares. Eu coloco em Tuas mãos. Coloco também as autoridades em Tuas mãos, o nosso amado Carlos Costa, Deus, cuida dele, que cada dia ele possa acordar com mais vigor e com mais força para lutar pela empresa e por cada um de nós. Deus, muito obrigado. E eu quero pedir ao Senhor que não permita que haja divisão no meio de nós, divulgadores, que não haja divulgador falando mal de outro, Deus, mas que nós estejamos unidos, porque só unidos e juntos nós poderemos vencer tudo isto. Pai, em Teu nome eu Te agradeço por este momento de oração e de reflexão. É em nome de Jesus e todos, não só que estão na sala, mas que estão na frente do seu computador. Diga amém. Amém. Pelas palavras, obrigado, pastor. Estamos encerrando então mais uma transmissão e sempre agradecendo, né, o pessoal do apoio, moderadores a Mari, Ana Paula, Kate, Beth Aoki, Campos Multinível, cada vez cresce mais, Tiago Vigeta, Diego Gomes, Diego Sky, Ricardo Pátula, Jadria Souza, Jonathan, Jadria Souza, Jocasta, Carlos Augusto e Franciele, abraço para os moderadores. Sem vocês nós não conseguimos colocar a TV Multinível no ar. Agradeço a todas as pessoas que, direta e indiretamente, a Mirla Miranda, né, que participou da sala no início, a todos os divulgadores que estão correndo
estão juntos nessa luta pela nossa empresa. Termino dizendo, né, que eu, Luiz Vaz, né, represento apenas as ideias do Luiz Vaz. E eu tenho peito de chegar todas as noites aqui. Então, se alguém quiser falar mal de Luiz Vaz, fale com o Luiz Vaz, né? Não fique me mandando recados ou coisas parecidas. Seja homem, né? Tenha hombridade para fazer como o Luiz Vaz faz. Então, eu represento apenas as minhas ideias. Pessoal, agradeço demais a presença de todos os convidados, de todos os moderadores. Amanhã estamos de volta, amanhã teremos aí grandes notícias, grandes novidades. E volta, Telex Free! Abra seus microfones! Volta, Telex Free!